Quando a gente decide começar a trabalhar com a internet, vender na internet, uma coisa que espanta muito é a margem de lucro dos players. A gente vê produtos sendo vendidos com margem de lucro de 70%, 80%, até 90%. Enquanto se você resolver vender alguma coisa no mundo offline, se você trabalhar com varejo, ou se você for um comerciante, você consegue margem de lucro abaixo de 10%. No varejo mesmo, você opera com 2%, 3%, 4% de margem. Agora, se você conseguir um produto muito excepcional, muito fora da curva, você consegue uma margem de lucro de 40%, 50%. Enquanto na internet, isso é normal, isso é padrão, esse é o mínimo que você vai operar. Então isso chama atenção e faz a gente querer começar a trabalhar com a internet também. E existe um termo chamado na internet, que é o termo de Hotmart Black, que é a galera que vende pela Hotmart, só que vende acima de R$1 milhão, já conseguiu fazer R$1 milhão em vendas. E esses players têm uma estratégia em comum, que é a estratégia que eu quero te ensinar hoje. Então se você pretende trabalhar com a internet, se você pretende entrar nesse mundo, se você quer fazer dinheiro utilizando a internet a seu favor, fica comigo até o final desse vídeo. E antes, logicamente, se você já curte meu conteúdo, deixa o dedo no like. E se você me conheceu agora, espere o vídeo acabar. Se o vídeo te agregar valor, trazer um conhecimento que você não tinha ainda, aí sim você deixa o like, porque é um like justo. Beleza? Vamos lá. Seguinte, um erro de muita gente que está começando a trabalhar com a internet é simplesmente não absorver ali, não, como é que eu posso falar, não metrificar o nível de consciência da sua audiência. Como assim? Como que se faz dinheiro na internet? Você monta uma audiência com um problema em comum e você vende uma solução para essa audiência. Então vamos pegar players grandes aí, por exemplo, do nicho de investimentos. Bruno Perini, Thiago Nigro, Raul Sena. Essa galera vende uma solução para a audiência. Essa audiência tem um problema em comum, que é não saber lidar com dinheiro, não saber investir, e esses players vendem um curso de investimentos para ensinar o pessoal a investir. Só que aí nessa audiência, nós temos diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de mentalidade, de crenças, de realidades e por aí vai. Então como é que você vai conseguir ter uma conversão muito grande dessa audiência? De nada adianta você ter 100 mil seguidores se você não consegue nem fazer uma conversão de 1% sequer. Você tem muito seguidor, mas não tem dinheiro no bolso. Então o segredo deles é você dividir a sua audiência em níveis de consciência e você ter conteúdos específicos para cada nível de audiência. Como assim? São 4 níveis. O primeiro nível de audiência é o cara que tem um problema, mas não sabe da existência dele. Vamos trazer para o mundo offline para você entender um pouco mais de calma. Imagina que você tem um ar-condicionado em casa. O fulano X tem um ar-condicionado em casa. Ele tem aquele ar-condicionado há 1 ano, só que ele nunca fez a limpeza, nunca fez a manutenção daquele ar-condicionado. E para ele isso não é um problema, porque o ar-condicionado continua gelando, ele continua dormindo tranquilo, mas na verdade está cheio de ácaro, ele está tossindo de noite por conta do ar-condicionado, só que ele não sabe da existência desse problema. Então o teu conteúdo é você gerar consciência no seu cliente de que ele tem um problema. Você fala, olha cara, você tem um ar-condicionado em casa há mais de 1 ano e você nunca fez uma limpeza, sabia que isso pode trazer uma pneumonia, pode trazer uma rinite, pode trazer uma crise de alergia, você anda tossindo à noite, então você cria ali uma consciência de que o cara tem um problema. Esse nível de consciência, as pessoas que estão no 4º nível, são as pessoas mais difíceis de você converter a comprar seu produto. Só que existe um estudo de que se você converter pelo menos 5% dessas pessoas, o seu lucro final aumenta em 25%. Então você precisa começar a trabalhar com esse público. Então se você vai criar conteúdo, se você vai fazer algum tipo de estratégia no seu perfil, não faça conteúdo apenas para quem sabe que tem um problema. Por exemplo, investimentos, né? Conteúdo, por exemplo, como investir na bolsa de valores, como conseguir 10% ao ano na bolsa de valores. Isso é um conteúdo para quem já tem consciência do problema. Um conteúdo para quem não tem consciência do problema seria o seguinte: todo mês você recebe seu dinheiro e nunca sobra, você sente que já tem 30, 40 anos e não tem uma aposentadoria formada ainda, você não quer depender do INSS e isso está gerando um problema na cabeça da pessoa. O 3º nível de consciência é o cara que tem um problema, sabe da existência desse problema, mas não faz nada. Então você vai criar uma demanda nesse cara, uma consciência nesse cara, para ele começar a ir atrás de uma solução, para ele começar a tentar resolver esse problema. Vamos pegar o exemplo do ar-condicionado de novo. O cara tem um ar-condicionado em casa há 1 ano, ele sabe que nunca fez uma limpeza, ele sabe que é um problema aquilo, só que para ele não é um problema grave, não tem que resolver aquilo na hora, pode esperar mais 1 mês, pode esperar mais 2 meses, ele não faz nada. Aqui você geraria consciência do seguinte estilo: você tem um ar-condicionado na sua casa há 12 meses e você nunca fez uma manutenção, correto? Sabia que a partir de agora, a cada dia que passa, aumenta uma chance de você contrair uma alergia em 5% ao dia? Sabia que daqui 1 mês, 2 meses, a propensão de você ter uma crise alérgica ou de você contrair uma pneumonia é de mais de 50%, 60%? Então o cara sabe que tem um problema, você não precisa conscientizar ele disso, só que você está instigando esse cara a procurar uma solução. Você está ali estimulando esse cara a ir atrás de resolver aquilo. Esse cara não está mais acomodado, não está mais deixa a vida me levar.
O terceiro nível de consciência é o cara que tem um problema, sabe da existência do problema e está atrás de uma solução, mas ele não sabe ainda se o seu produto é a solução perfeita para ele ou se é o produto de outro concorrente. Esse cara já tem uma conversão muito mais fácil. Você precisa convencer ele apenas de que ele precisa do seu produto. Vamos usar um exemplo para isso. O cara precisa comprar uma caminhonete, só que ele está em dúvida se compra uma Hilux ou se compra uma Amarok. Ou seja, ele já sabe do problema, ele precisa carregar coisa na roça, ele precisa de uma caminhonete para carregar coisa na roça, só que ele não sabe se o melhor é a Hilux ou se é a Amarok. E você, como vendedor de uma Hilux ou de uma Amarok, você tem que convencer ele que o seu produto é o ideal para a necessidade desse cliente. Mas atenção, não foca só no produto, foca na realidade do cliente. Vamos supor o seguinte, o cliente precisa de uma caminhonete que carregue acima de 800 quilos ali na caçamba. A Hilux não carrega e a Amarok carrega. Então, ao invés de você ficar falando pro cara que a multimídia da Amarok é boa, que os pneus são maiores, que a suspensão é melhor, você fala, cara, essa caminhonete te atende perfeitamente porque ela consegue carregar 1 tonelada de peso bruto. A Hilux que você olhou, que você falou comigo, trocou uma ideia, consegue carregar apenas 450 quilos de peso bruto. Então, por mais que a Hilux às vezes tenha uma multimídia que aqui não tem, ou tem alguma coisa que você precisa e que eu não consigo te oferecer hoje, aqui eu tenho o principal, que é atender a sua necessidade, a sua principal necessidade, que é você carregar a ração dos seus bichos, que é você carregar o seu material lá dentro do seu sítio, na sua fazenda. Essa caminhonete vai te atender perfeitamente, enquanto a outra vai acabar te desejando e vai acabar te gerando uma frustração no futuro. Dei um exemplo aleatório, só para você entender como é que é esse terceiro nível de consciência. E o quarto nível de consciência é o cara que tem um problema, sabe da existência dele, está atrás de uma solução e tem certeza que o seu produto é a solução. Esse cara você não precisa argumentar, você tem só que ouvir e fazer ali o fechamento de venda com ele. Um erro de muitos vendedores com clientes de quarto nível de consciência é continuar falando, continuar argumentando quando o cliente já quer pagar e aí o cliente acaba até desistindo da compra, porque em algum momento você pode cometer uma gafe. Por exemplo, o cliente já quer pagar, ele gostou do produto e você solta uma assim, ó. Se eu te oferecer um desconto, você fica com o produto hoje, você até ofende o cara. Porque o cara às vezes é rico, o cara tem dinheiro, e ele não tá decidindo comprar por causa de desconto, ele já decidiu comprar. Aí você joga uma pra ele que ele precisa de um desconto, esse cara pode até ficar ofendido. Você pode até afetar o ego dele, se ele é um cara que tem um ego que é rico, um ego que é milionário, que é poderoso. Se você afetar o ego desse cara, principalmente um cara muito egocêntrico, você acaba perdendo aquela venda. Então como é que você traz isso pra internet? Você vai dividir o seu conteúdo. Eu divido da seguinte maneira. No feed, eu trabalho somente conteúdo de primeiro e segundo nível de consciência. Então ali eu somente faço conteúdo para gerar o problema na cabeça das pessoas, fazer as pessoas se mexerem. Nos stories eu trabalho o terceiro e o quarto nível de consciência. Então feed, para atrair a pessoa, fazer a pessoa acreditar que ela de fato precisa resolver aquilo, e os stories eu trabalho para mostrar para a pessoa que o meu produto é o perfeito, que o meu produto cabe para aquela pessoa e que ela deve comprar o meu produto. Vale salientar aqui que quando a gente fala de vendas, a gente fala de conversão. Então não é porque você vai aplicar isso que você vai vender para todo mundo que te segue. Isso não existe. Você vai vender para 2%, 3%, 1,5% da sua audiência, o que já é uma conversão legal. Essas dicas, esses conselhos é para aumentar a sua conversão, para você não deixar dinheiro na mesa. Então se antes você convertia para 2%, agora você consegue converter para 2,5%, você consegue converter para 3,5%. E o principal, isso traz audiência, traz escala para você. Você consegue conversar com mais pessoas. Quando se você conversar apenas com o terceiro e quarto nível, você vai excluir uma grande parte da população, uma grande parte da parcela. Então quando a gente pega o Thiago Nigro, por exemplo, se você entra no canal dele, no perfil dele, você vai ver que ele tem tantos vídeos pro cara que já quer investir, o cara que já quer botar dinheiro na bolsa, como ele também tem vídeos explicando por que a pessoa deve investir na bolsa. Então num vídeo ele explica o método, no outro vídeo ele explica o porquê. São níveis de consciência totalmente diferentes. E você, como um bom empresário, tem que saber atrair todo tipo de cliente, não deixar dinheiro na mesa, não excluir ninguém. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu tenho um convite. Eu tenho um programa de mentoria dentro da Academia de Vendas, onde eu acompanho a sua evolução por 12 meses. Fica ao seu lado, te acompanhando de perto, te orientando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu te auxilio na sua estratégia de vendas. Além disso, tem uma formação de vendas de 8 semanas dentro da Academia de Vendas, onde a gente aborda desde o zero, que é o processo de SDR, o processo de vendas, até processos avançados como a automação de vendas, como CRM, ManyChat, Pipedrive, RD e por aí vai. Se hoje você trabalha com vendas, eu tenho certeza que a Academia de Vendas vai te surpreender, vai superar suas expectativas e vai aumentar o seu faturamento e a sua comissão. Tudo que você precisa é passar num processo seletivo. Como é um programa de mentoria, eu não consigo atender muitas pessoas ao mesmo tempo. É um programa estritamente seleto, muito restrito para poucas pessoas. Então clica no link que está aqui embaixo, faz o processo seletivo. Se você for aprovado, um dos meus consultores já vai entrar em contato com você e nós já vamos dar início ao nosso programa de mentoria. Espero lá do outro lado, hein?